Há coisas na vida da gente que nos marcam, né? Nem tudo você se lembra do passado, nem tudo. Você se lembra de quê? Daquilo que te marcou. Aquilo que lhe marcou do passado, você tem lembranças. Exemplo, se eu disser aqui 11 de setembro, você se lembra de alguma coisa? 11 de setembro? Na hora, as Torres Gêmeas, quando foram atingidas, possivelmente você sabe o que você estava fazendo nesse dia, ou pelo menos naquele momento. Possivelmente. É bem difícil que alguém não souber o que estava fazendo naquele dia. Eu, pelo menos, me lembro o que estava fazendo naquele dia. Porque algo que foi tão cruel, extraordinário, nos marcou. E por que nos marcou? Nos lembramos. Há igrejas que marcam, pessoas que marcam. Há pessoas que já morreram há anos, mas hoje continuam sendo lembradas. Morreram, mas não morreram na nossa memória. Estão vivas, porque nos marcaram. Deixaram marcas. Por essa razão eu queria falar com vocês sobre uma igreja que marca. Quais seriam algumas características desta igreja que marca? Tem tantas, né? Mas eu queria separar 3 aqui com vocês. Mas vamos ler o texto primeiro? Romanos 12. Acompanhe a leitura, por favor, de Romanos 12. Eu vou ler até o verso 8. O texto começa dizendo uma palavra que no português não dá a dimensão do grego. No grego, é como se Paulo pegasse, porque foi ele quem escreveu, na verdade ele ditou essa carta, é como se ele pegasse você pela gola da sua camisa, agarrasse você e lhe dissesse assim: eu te imploro, eu conjuro, eu rogo, não mude de ideia, não pense diferente, não faça diferente, eu imploro você com tudo que eu tenho e sou, eu te imploro. A ideia é de uma profundidade. Por qual razão? É claro, quando você lê a carta de Romanos, você lê que ela tem 2 grandes divisões, a carta. Romanos 1 a 11 é só teologia. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 11, é teologia pura, é doutrina puro. Que bênção por a gente ter esse livro na Bíblia. Quando você começa o capítulo 12, é prática. Então, se você ver e perceber, é o primeiro verso quando ele começa a fazer no tocante à prática. E aí ele vai fazer a transição. Ele terminou fazendo uma linda oração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis. Ele começa a declarar essa maravilha. Ele termina o capítulo 11 fazendo isso. Agora, no capítulo 12, ele vai nos implorar. Já que eu ensinei tudo o quê? Do 11 ao 11, eu ensinei tudo isso a vocês. Ele pega pela gola da nossa camisa e nos implora a praticar. Aí olha o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tome a forma deste mundo, mas, pelo contrário, transforme este mundo pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Eu queria parar por aqui, embora a gente poderia continuar, porque o texto é maravilhoso. Mas eu queria parar por aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre uma igreja marcante. Eu vou contar para vocês, pelo menos, deixa eu ver aqui, 4 propagandas
é provável que você se lembre dela. A gente tem quantas propagandas que passam na nossa TV durante o dia? Faço a mínima ideia de quantas. Muitas. Quantas propagandas você já ouviu durante a sua vida? Não faço a mínima ideia. Muitas. Mas as que eu vou falar aqui, eu vou citar 4. Eu acredito todas, ou pelo menos a maioria, você vai se lembrar. Porque marcaram. Por exemplo, você lembra daquela propaganda da Casas Bahias, que começou lá em 2007, onde ele dizia assim, quer pagar quanto? Lembra disso? Quer pagar quanto? Passava lá o móvel, a TV, alguma coisa, e ele dizia, quer pagar quanto? Pois é, você lembra dessa propaganda? Marcou. Só não se lembra quem nasceu agora, recentemente. Mas se você via TV nesse tempo, você lembra da propaganda. Pois é, por que essa propaganda saiu do ar? Sabe disso? Isso aqui é só um parente, saiu do ar porque alguém processou as Casas Bahias e recebeu milhões. Porque o cara dizia, quer pagar quanto? Alguém chegou na justiça e disse, eu quero pagar 1 centavo por tudo isso aqui. E aí, na justiça, o cara ficou enrolado, porque a propaganda dizia, quer pagar quanto? Alguém disse, eu quero pagar 1 centavo, então me dá. E aí tiraram do ar, a propaganda hoje não tem esse teor mais, né? Estou lembrando você. Agora tem uma outra que me marcou, essa me marcou. Eu não sei se você vai se lembrar. É de um menino que entra no supermercado, uma criança, com a mãe. Ele entra no supermercado, ele entra. Porque quando criança entra no supermercado, o que quer? Só coisa que não presta. Porque o que presta é a mãe que decide comprar, não é o filho que pediu. Aí um menino entra, aí ele pega pirraça, ele diz, mãe, eu quero brócolis. Eu quero brócolis, mãe, eu quero brócolis. Aí a mãe, ele pegando pirraça, como se estivesse pedindo bala, chiclete, sorvete. Eu quero brócolis, eu quero brócolis. Aí a mãe, cansada, irritada pela pirraça do menino, aí ela diz assim, toma esse rabanete e fica quieto. Aí o menino responde, a senhora pode me dar também um pouco de chicória? A propaganda me marcou. Por quê? Usaram de forma irônica algo para mostrar o seguinte, aí a propaganda é sobre sustagem, dizendo o seguinte, se o seu filho tomar sustagem, de acordo com a propaganda, ele estaria comendo brócolis, essas coisas que ele não gosta, ele estaria comendo. Pois é, achei genial, mas me marcou. Uma segunda é da Parmalat, uma criança, eles vestiam de animaizinhos, lembram disso? E no final dizia, tomou? O Luciano lembrou aqui, tomou? Toda vez que eu assistia a propaganda, eu falava junto com o menino. Eu já sabia o que ele ia falar. Quando ele ia falar, tomou, eu também em casa falava, tomou. Estratégia, né? Eles queriam isso mesmo, que a gente aprendesse, e aprendi. A última, é talvez mais recente, é aquela do, pergunta lá no posto Ipiranga. Você lembra? Propaganda inteligentíssima. Quem criou merece ganhar o que ganhou. Porque é inteligentíssima, de um teor assim profundo. O cara chega e pergunta assim, moça, onde é o mercado? Pergunta lá no posto Ipiranga. Onde tem lanchonete? Pergunta lá onde é o banco. Pergunta lá e fala assim, eu te conheço. Sei não, pergunta lá no posto Ipiranga. Achei genial, mas marcou a gente. Marcou você, marcou a mim. Pois é, de tantas, a gente citou algumas que nos marcaram. O que seria uma igreja que nos marca, amados? O que essa igreja teria que ela seria uma igreja inesquecível, que também nos marcaria? Esse texto aqui de Romanos 12 foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele ditou essa carta. A carta é ditada a um homem chamado Tércio. Ele ditou e Tércio escrevia. Ele ditava, Tércio escrevia. E ele, quando escreveu essa carta, ele estava em Corinto. Ele escreve para a igreja de Roma, estando não em Roma, estando em Corinto, ele escreve para esta igreja. E quando ele vai escrever, ele diz para a igreja assim, gente, eu rogo a vocês, depois de tudo que eu escrevi sobre a teologia, sobre doutrina, sobre as excelências da fé, tudo isso que eu escrevi, ele diz, agora eu quero implorar vocês. Eu rogo, eu suplico, eu imploro que vocês vivam de um modo marcante. Como? Separei 3 verdades. Primeiro, como que uma igreja vive de forma marcante? Primeiro, quando ela vive uma experiência diária e profunda com Deus. Uma igreja, se ela vivenciar uma experiência diária e profunda com Deus, esta igreja se torna uma igreja marcante. Só para você se lembrar, o texto, verso 1 e 2 diz,
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante aqui uma coisa, amados. Paulo está mandando a gente apresentar o nosso corpo como um sacrifício, mas não um sacrifício morto, um sacrifício vivo. Hebreus dizia e diz, Hebreus diz o seguinte, que o animal deveria ser pego, sacrificado e morto, agora morto, ser oferecido como um sacrifício. Portanto, o animal era oferecido morto, como um sacrifício. Aí Paulo se arremete a isto e diz, Deus quer de vocês um sacrifício vivo, a vida de vocês, Deus quer vocês por inteiro, completos. Portanto, amados, uma igreja que se entrega totalmente a esse Deus, sem dúvida alguma, uma igreja que se entrega totalmente a este Deus, é uma igreja que deixará marcas profundas na sociedade. Deus não te quer, escute-me aqui, Deus não te quer 30%, Deus não te quer 50%, Deus não te quer 90%, Deus te quer 100% inteiro, inteiro. Coisa que até a gente não negocia, né? Você aceitaria casar com o seu cônjuge e ele dissesse para você assim, eu sou teu ou sou tua, mas apenas 90%? Você toparia? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu fico com você 90%, eu sou teu. Mas 10%, aí eu não prometo não. Você toparia? Pois é, você não toparia. Deus não nos quer metade, amados. Deus nos quer por completo, por inteiro. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte, olha, diante de tudo que eu ensinei a vocês, se entreguem como um sacrifício vivo. Entreguem-se totalmente, se rendam plenamente. Porque, sem dúvida, uma igreja rendida é uma igreja que deixará marcas. É interessante na Bíblia, né, irmãos? A gente tem gente que teve experiências com Deus ruins, né? Teve gente que teve experiências boas, mas outros tiveram experiências ruins. Exemplo, Judas. Judas teve experiências com Jesus que nós nunca tivemos. Andou com Jesus, viu Jesus fazer milagres, ouviu Jesus ensinar lições preciosas, estava lá. Embora teve a experiência a experiência não o transformou. Mas a gente, por outro lado, teve gente na Bíblia com experiências que foi muito transformada. Você vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, que também, assim como Judas, andou e viu, ouviu, caminhou junto. Mas em Pedro foi diferente. Pedro foi transformado por esse Jesus. A experiência resultou em transformação de mente. E transformado agora a sua mente, houve transformação de atitude. Por isso que o texto vai dizer, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, só existe mudança de atitude quando houver mudança de mentalidade. Eu li uma coisa que é difícil. A psicologia disse que nós aprendemos 50% de tudo aquilo que nós somos, nós aprendemos até os 5 anos de vida. Mais 25% de tudo aquilo que nós somos, nós aprendemos até os 18 anos. Então, fechou 75%. O restante, mais 25%, depois dos 18 anos. Por isso que é tão difícil mudar um adulto. Por isso que é tão difícil mudar a cabeça de alguém que já passou dos 18 anos. Difícil mesmo. O sujeito, às vezes, defende que aquilo ali é roxo. Mas não é roxo. Mas ele acredita que é. Ele morre acreditando que é. E você mostra para ele, é amarelo, filho, é verde. Não, porque ele foi educado. 75% daquilo que ele foi educado daquele jeito. Por isso que é tão difícil mudar a mente de um adulto. A responsabilidade nossa, por isso que é tão importante cuidar de uma criança. Até os 5 anos, 50% dela, da sua formação de personalidade emocional, até os 5 anos, 50% está sendo formado. Ó, para você ver a importância de bons pais, boas mães, para educar nessa fase tão importante da vida. Hoje até mandei lá no grupo, se você não viu, assista o vídeo que eu mandei lá, para você ficar atento. Uma série do Netflix,
onde, em desenho, a série é um desenho, o pai esquarteja o filho, filho esquarteja pai, e aí os filhos assistindo aquilo dali de forma irônica, estão com medo dos pais. Eu não assisti a série, me enviaram isso hoje, tomei conhecimento, falei, tem que partilhar isso com a igreja. Então não deixe o seu filho assistir, e aliás, recomendo você, tudo que ele assistir, só deixe ele assistir se você sabe do que ele está assistindo, ou ela está assistindo. Se você não tem conhecimento, não arrisque. Não sei do que está passando, então que não veja, até o momento que você saiba do que ele ou ela esteja vendo. Os dias são maus, amados. Os dias são maus. Então, uma igreja que marca, irmãos, é uma igreja que vive uma experiência diária profunda com Deus. Duas palavras importantes ali. Diária não é dominical, mensal, anual, é diária. Segundo, não é superficial, é uma experiência profunda com o Senhor. Mas a segunda verdade que eu vejo nesse texto, de uma igreja que é marcante, está a partir do verso 3 ao verso 5, é uma igreja que celebra a unidade na diversidade. Celebra a unidade na diversidade. O verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Aprendi com o pastor Tiago. Num bate-papo com ele aqui, a gente estava para fazer um velório, aí conversou comigo sobre isso. Ele disse assim para mim, deixa eu citar para eu não errar. Ele disse o seguinte, que humildade, eu concordo com ele, humildade não é pensar menos de si. Ele diz, humildade é pensar menos em si. Você consegue perceber a diferença? Eu acho isso aqui extraordinário. Porque tem gente que acha que ser humilde é pensar menos. Olhar e falar assim, eu sou o pobre coitado, tadinho de mim, miserável homem que sou, eu sou indigno, não mereço. Ele acha que isso é humildade. Não é. Humildade é você pensar menos em você, pensar menos nos seus desejos, menos nas suas vontades. E porque penso menos em mim, penso mais em ti. Quando eu morre, nasce você. Porque me matei, há espaço para você viver em mim. Por que as pessoas estão tão egoístas, egocêntricas? Porque estão tão cheias de si. Aí sabe o que Paulo está dizendo? Nós nunca seremos iguais. Eu gosto daquilo dali. Celebrar a unidade na diversidade. A gente é diferente. Está aqui, a minha cara. Graças a Deus que você não tem a minha, né? Graças a Deus que você não tem o meu cabelo, que é bem ruim. Graças a Deus que você não tem a minha pele. Você é diferente em todos os aspectos. Agora, escutem-me, Paulo vai dizer a partir do verso 3, embora somos diferentes, com funções diferentes, a gente é um povo, nós somos unidos pelo mesmo Deus. Isso aqui é extraordinário, porque na igreja, irmãos, não é para todo mundo pensar igual mesmo, não é para todo mundo. Eu gostei muito que o Jeremias, pastor da 8ª Presbiteriana, inclusive o pastor Beto contou isso para os líderes que estavam aqui, pelo menos eu acho que ele contou. Ele disse que quando a 8ª igreja surgiu, todos os pastores pensavam igual Jeremias. Foi ali que ele disse, eu não estou sabendo se é ali. Todos os pastores eram iguais, pensavam igual, a postura era igual, a vestimenta era igual, até que um dia o Jeremias atinou, não, nós não precisamos de gente pensando igual, porque a igreja é uma igreja diversa, uma igreja que existe diversidade, então tem que ter um pastor com uma característica diferente, prega diferente. Aí você tem na 8ª igreja um animado, igual o Beto, que você viu aqui, o Beto é gasolina aditivada, voltagem 220, e escutem-me, não é só igual você viu aqui não, é só porque está no culto, não, o Beto é assim, ele é assim. Eu estava um dia, fui para um congresso em Belo Horizonte, aí cheguei, o congresso era num sítio, não sabia chegar lá, fui para a 8ª igreja, eu e a Clícia. Cheguei na 8ª igreja, quem estava lá? O Beto. Eu falei, Beto, eu estou indo para o congresso, rapaz, mas não sei chegar lá. Ele disse, estou indo para lá, vamos atrás, me segue. Gente, o Beto sumia, andando dentro de BH, ele falou comigo, eu sei onde tem radar. O Beto passava o radar e sumia no mapa. Eu tinha um Voyage na época que o acelerador ia até no talo, eu empurrava. O carro não andava.
parecia que eu estava parado, e o Beto sumindo. Aí chegava lá na frente, eu acho que ele pensava assim, para que eu fui chamar esse cara para me seguir? E eu dando tudo que tinha, Zé, tudo. Aí o Beto chegava lá na frente, parava, aí ele estava lá esperando. Aí eu chegava, apanhava ele, aí ele sumia no mapa de novo. Quando nós chegamos lá, era mais ou menos uns 60 quilômetros de BH, eu falei, Beto, você avoa, cara, você vai morrer, você avoa. Tanto é que ele trocou de carro que ele tinha, falou comigo agora dessa vez e disse, pastor, não podia não, porque eu ia morrer. Você ia morrer, é louco. Diversidade, aí você tem um Beto, por exemplo, numa igreja, como pastor, mas você tem um Luiz Fernando Nassif, quem conhece a 8ª igreja sabe do que eu estou falando, já é o cara mais calmo, mais centrado. Você tem vários tipos diferentes, mas o propósito é o mesmo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, amados, na igreja, o presbítero não tem que pensar igual a você. Você está entendendo? O pastor não tem que pensar igual a você. O diácono não tem que pensar igual a você. Eu gosto muito quando a gente tem reunião do conselho aqui, já tive outros conselhos, eu acho interessante, bonito, quando a gente discute ideias, mesmo que a minha ideia não seja aprovada, a gente sai de lá cumprimentando um ao outro, sem raiva um do outro, porque a gente aprendeu que discutimos ideias, e as ideias são diferentes. Você pode pensar diferente de mim, e se a maioria pensar diferente de mim, louvado seja Deus. Portanto, a igreja ela precisa aprender a celebrar a união nessa diversidade. Tem uns que gostam de camisa amarela, igual tudo de amarelo, tem uns que odeiam, tem uns que amam terno, né? Terno. É engraçado que nós estamos numa época muito de transição, né? Não é todo pastor hoje que está usando paletó mais e gravata, não é? Aí, olha para você ver como é que é engraçado. O pastor vem de paletó e gravata no culto. Os crentes mais antigos, eles pensam, esse pastor é bom. Esse é dos meus, os mais antigos. E pastor, eu penso assim, então você é antigo. O pastor vem de paletó e gravata, você valoriza, porque é da sua época. Isso é importante para você. Mas os novos pensam assim, olha lá, careta. Ah, esse pastorzão não sabe de nada, antiquado. Mentalidade, entendeu? Aí o cara vem, mais doido igual eu aqui, né? Sem paletó. Aí os novos ficam assim, esse é dos meus. Esse é bacana. Aí os mais antigos pensam, esse pastor aí está com nada, não. Eu contei para o Lenilson um dia que eu amo quando eu chego perto das pessoas, e as pessoas que não me conhecem, aí, o que você faz? Eu falo, eu sou pastor. Aí a pessoa diz assim, não parece, não. Eu gosto disso. Triste é quando não parece, porque é o meu estilo de vida, falso testemunho, não paga as contas, aí é triste. Mas o que eu quero dizer é, não pareço porque parece que tem uma forma, né? O pastor geralmente vira um terninho, camisinha social. Pois é. A gente tem diversidade. Tem um cara que guarda o paletó, louvado seja Deus, vem de paletó. Problema nenhum. Mas você tem que entender que é gosto. Diversidade. Agora, o que nós não podemos perder? É a união. Seja de paletó e gravata, ou de camisa amarela, ou floral, o propósito é o mesmo. Uma igreja que anda unida é uma igreja que marca. Amados, a Tipac, a terceira igreja, esta igreja unida, Alto Caparó nunca esquecerá. E ouso dizer a vocês, não só Alto Caparó, mas como a nossa região, como o nosso estado, e por que não dizer o Brasil, se uma igreja que se une, unida permanece, esta igreja é marcante, esta igreja é inesquecível. As pessoas passam e falam assim, todo mundo diferente, mas está todo mundo caminhando para o mesmo propósito. Louvado seja Deus. Eu vou em terceiro lugar, para eu terminar a minha palavra aqui. Terceiro lugar, qual é a terceira característica de uma igreja marcante? Terceiro, é uma igreja que atua de acordo com os dons espirituais. Olha o verso 8, aliás, o verso 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. Agora eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Segundo a graça que me foi dada. Você está aqui hoje. Quem está aqui hoje? Deixa eu ver quem está aqui. Vocês estão muito quietos, está tudo bem? Vamos agitar aí, vai, agita. Você recebeu por Deus pelo menos um dom. Eu tenho convicção, pelo menos um. Mas acredito que ninguém de nós tem um só. Mas pelo menos um recebemos. Sabe o que Paulo está dizendo?
nos foi dado. Agora escute-me. Dom recebi, meus, mas não para mim. Consegue entender o que eu estou falando? Dons são meus, mas não para mim. O dom que recebi nunca é para mim. O dom que recebi é para servir a outro. E em servindo ao outro, sirvo a Deus. Meus, mas não para mim. Se eu usar os meus dons para mim, eu estou indo na contramão daquilo que Deus requer de mim. Por isso que a Bíblia diz isso, né? 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sabe o que Pedro está dizendo? A gente recebeu o dom, e o dom que você tem, que eu tenho, é sim para servir aos outros. E você tem? Pelo menos um, mas acredito que ninguém tenha um só. Ô pastor, e o meu? Qual que é o meu? Bom, boa pergunta, né? Eu gosto bastante de seguir uma ideia. Talvez isso pode te ajudar. Se você não sabe qual é o dom, tente, se arrisque. Eu não sei se tenho o dom de X. Como saberei se tenho ou não? Tentando praticar o X. Em praticando, verei. Estou onde devia estar. Ou não estou onde não devia estar. Exemplo, eu vou te contar uma experiência pessoal. Não é válida para você, só a título de curiosidade. Eu achei um dia que eu tinha dom para cantar. Você já viu cantando. Você tem certeza que eu não tenho. Bragança um dia desses me chamou para cantar, ainda está doido. E eu me arrisquei. Lá na segunda igreja cantava. Você acredita que eu fiz dueto? Você acredita? Pois, você é louco, pastor. Pois é, pelo menos hoje eu posso te dizer com toda certeza, é um dom que eu sei que eu não tenho. Então, como que eu descubro o meu dom? Me arriscando. Se você não se arriscar, não adianta ficar, Deus, qual é o meu dom? Deus não vai chegar e falar, filho, é isso. A gente aprende se é ou não é, praticando. Eu dou a cara para bater. Eu estou aqui, eu faço. Se for dom, eu me encontrarei onde eu devia estar. Agora, se não for, eu vou reconhecer. Meu pai é doido. Quando cantei, meu pai um dia chegou perto de mim, depois que cantei, falou, filho, você pode comprar um CD, na época era CD, né? Hoje a gente não tem essas coisas mais. Pode comprar um CD que eu pago para você. Doido. Mas é porque pai não vê, não ouve direito, né? O filho cantar. Todo mundo viu que é ruim, mas o pai viu perfeito. Pois é, você tem que... Como que eu descubro, pastor? Eu diria para você, se arrisque, se entregue. Lembra que eu disse? O verso 1 e 2 diz, apresentem-se como sacrifício. Isto é, Senhor, sou totalmente teu. Só pode fazer comigo o que o Senhor quiser. Em me entregando, eu verei onde, como, quando Deus quer de mim. Mas eu preciso de me arriscar. Se eu não me arriscar, eu vou morrer sem exercer o meu dom. E quem morre sem exercer o dom, na verdade, está na contramão da vontade de Deus. Porque Deus deu, o dom é meu, mas não é para mim, é para servir. E quando eu encontro alegria na vida? Quando eu exerço esse dom para servir. Utilidade. Falei domingo sobre depressão. Um dos sintomas que pode levar uma pessoa à depressão é se sentir inútil. E talvez eu possa estar falando com gente que inútil está se sentindo. Ah, eu não presto. O sujeito diz, eu nesse mundo, eu fora desse mundo, é a mesma coisa. Talvez você não está no seu lugar, não está exercendo o seu dom. Quando você exerce, você tem sentimento de utilidade. E o sentimento de utilidade é curador, é transformador. Fiz pouco, pois é, mas o pouco que fiz é alguma coisa. Por isso nós somos um corpo. Aqui na igreja, você tem o seu papel. Aí Paulo vai falar de alguns dons, né? Ele vai dizer, por exemplo, diferentes dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, ministério, o que exorta. O exorta é um dom que ninguém quer ter. O dom de exortação, porque você não tem auditório, você não tem público, né? Você gosta de conversar com uma pessoa que te exorta? A gente não gosta, mas é um dom. E na igreja a gente tem pessoas assim. Gente que chega e diz, vai nesse caminho não, você está errado. Dom.
Percebe? Aí Paulo vai continuar dizendo: o que exorta, faz com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Eu termino a minha palavra dizendo para você algumas coisas. Primeiro, você é chamado por Deus para fazer da igreja, da TIPAC, uma igreja marcante. Uma igreja que Alto Caparó olha e fala: eu quero essa igreja. Eu tenho feito algumas visitas a pessoas que estão nos visitando aqui, que não são membros da nossa igreja. Eu gosto que o Lenilson costuma ir algumas. O Lenilson um dia disse assim: a TIPAC tem um problema. O sujeito, quando vai, ele fica. Não falou mais ou menos assim, né? O jeito vai, fica. Verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, você está vindo? Você vai ficar. Graças a Deus. Segundo, uma igreja marcante, uma igreja que dá saudade. Eu recebi uma mensagem no Instagram. Uma pessoa que participa dos cultos, ela diz: pastor, eu não sou membro dessa igreja, porque eu não moro aí. Se eu morasse aí, eu era membro dessa igreja. Eu fiquei feliz com isso. Fiquei feliz. Uma igreja que dá desejo à pessoa. Ela de longe fala: eu queria pertencer a essa igreja. Eu queria ser desse povo. Então você é privilegiado, já pensou nisso? Último, a igreja, uma igreja marcante, é uma igreja que permanece no coração de todos aqueles que passaram por ela. A TIPAC pode ser essa igreja. Que Deus nos dê a graça, amados, de ser uma igreja que deixa marcas profundas. Porque marcado fomos, marca deixamos. Porque o Cristo ressurreto nos marcou, marca nós deixamos em todos aqueles que nos encontram. Ó Jesus, ó Espírito Santo, ó Deus, que esta igreja seja uma igreja ainda mais marcante. Que a TIPAC avance, que a TIPAC alcance, realize, faça, e que tudo seja para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar